Sabe quando a gente assiste a um filme, tipo, e fica muito fácil identificar o gênero logo de cara? Um terror gráfico, sangrento, em uma praça pública, é visceralmente diferente de um thriller psicológico, clínico, passado ali dentro de quatro paredes? Nossa, com certeza. E é exatamente essa virada de chave, essa transição de cenário bem drástica que aconteceu na justiça penal em questão de poucas décadas. Pois é. E hoje, no marco zero de uma investigação muito especial, a gente vai entender o porquê disso. Bem-vindos a este mergulho profundo. Este é o episódio zero de uma nova série, onde vamos explorar a obra Vigiar e Punir, do Michel Foucault, estritamente capítulo a capítulo. Exato. E ao final dessa nossa jornada, quem nos acompanha vai ter um mosaico completíssimo do livro. Isso mesmo. A nossa missão de hoje é analisar o prefácio e a abertura para entender, assim, qual é o problema geral que o autor investiga e como ele promete fazer isso metodologicamente. E olha, o texto já começa com um choque visual bem pesado, bem estilo terror gráfico mesmo. O Foucault narra o suplício do Damiens, que foi um cara que tentou matar o rei lá em 1757. É um nível de brutalidade inimaginável, né? Totalmente, são membros puxados por cavalos, chumbo derretido e tudo isso rolando como um espetáculo gigante em praça pública. Mas aí, virando a página, o cenário salta direto para a prisão moderna. E é uma diferença absurda. Regras super rígidas, celas fechadas, aquele silêncio absoluto. Horários milimetricamente cronometrados, sim. E tudo isso pouquíssimas décadas depois do suplício público. A primeira coisa que vem à mente é pensar que a humanidade simplesmente ficou mais civilizada, né? Tipo, a sociedade perdeu o gosto pela barbárie e decidiu ser mais boazinha. Seria um pensamento bem reconfortante. Só que o Foucault rejeita completamente essa ideia de progresso moral. Ele não enxerga um humanismo benevolente vencendo a crueldade, sabe? Ah, então não é uma questão de ter ficado menos cruel. Exato. O problema central que ele investiga é que a punição mudou de alvo. O foco deixou de ser o corpo físico, a dor explícita, e passou a ser algo totalmente invisível. O comportamento, a rotina, as intenções. Aquilo que ele chama de alma, certo? Perfeito, a alma. Espera. Essa palavra chama muita atenção, porque lendo o texto fica muito claro que ele não está falando de religião ou de teologia. O que é exatamente essa alma nesse roteiro aí do Foucault? Vamos fazer um glossário rápido aqui. Boa. A alma moderna, para ele, não tem nada de espírito etéreo ou algo divino. Ela é, na verdade, uma realidade fabricada pelo poder. Ele descreve isso como um efeito de uma anatomia política. Anatomia política? Caramba, isso soa como se o poder estivesse literalmente dissecando a sociedade com um bisturi. É uma ótima imagem, viu? Porque, pense nessa anatomia política como tratar o corpo humano não só como uma carne a ser castigada, mas como uma máquina. Uma máquina que pode ser otimizada, treinada, controlada. Então a alma nasce nesse processo. Exatamente. A alma surge no momento em que técnicas de conhecimento, tipo a psiquiatria, a pedagogia, começam a atuar sobre o indivíduo, medindo e classificando tudo que é desvio. É por isso que ele lança aquela frase que é super perturbadora, de que a alma é a prisão do corpo. Essa mesmo, porque o poder molda essa identidade, essa alma dócil, para conseguir controlar o corpo físico de um jeito muito mais eficiente. Mas assim, se essa alma é algo invisível, fabricado por essas relações de poder, como é que um pesquisador consegue investigar isso na prática? Voltando à nossa analogia do cinema, quais seriam os ângulos de câmera que o Foucault usa para capturar algo que não dá para colocar no microscópio? Olha, os ângulos de câmera dele são baseados em 4 regras metodológicas muito claras. Em vez de olhar só para o lado negativo da punição, tipo o que ela proíbe ou reprime, ele foca no que a punição produz. Como assim produz? Por exemplo, a prisão não serve apenas para castigar um roubo. Ela fabrica o conceito de delinquência e acaba criando uma classe inteira de indivíduos controláveis, entende? Ah, entendi. É como se a punição fosse uma ferramenta de criação também, não só de destruição. Exatamente isso. E a segunda regra é que, para entender como essa ferramenta funciona,
Ele encara a punição como uma tática política. Uma tática de gestão mesmo. Sim. E aí entra a terceira regra, que eu acho a sacada mais brilhante. Ele investiga a ligação muito íntima entre o direito penal e o nascimento das ciências humanas. Claro, porque para controlar a mente de alguém de forma cirúrgica, é preciso primeiro mapear como essa mente funciona, né? É por isso que o sistema penal e a psicologia moderna meio que surgem na mesma época. Perfeito, elas compartilham a mesma matriz. E isso leva à quarta regra. O objetivo disso tudo é criar o que ele chama de uma tecnologia política do corpo. Usando o saber como ferramenta, então. Isso. A ciência, a observação clínica, os diagnósticos viram a tecnologia mais avançada para dominar e disciplinar os corpos. O conhecimento não é neutro, ele vira pura ferramenta de poder. Nossa, isso muda completamente a perspectiva das coisas. Olhando para toda essa introdução, eu acho que a gente pode tirar 3 grandes aprendizados de hoje. O primeiro seria a transição histórica brutal da punição, saindo da tortura espetacular no corpo para a disciplina silenciosa da mente. Com certeza, o segundo aprendizado é que essa alma moderna não é religiosa, mas sim uma realidade fabricada pelas próprias engrenagens do poder e do saber. E o terceiro é que a punição é, na verdade, uma tecnologia política invisível de controle, não só um reflexo automático da lei. O que deixa uma questão muito, muito instigante para quem acompanhou essa nossa reflexão até aqui. Manda bala! Se a prisão moderna e as ciências humanas nasceram juntas justamente para mapear, catalogar e meio que consertar essa alma desviante, fica a pergunta: quais outras instituições do nosso cotidiano operam com essa mesma mecânica invisível de controle e normalização sem que ninguém perceba? Será que as escolas, hospitais? Ou até as fábricas, né? Fica aí essa baita provocação. E fica também o convite para continuar com a gente na próxima etapa desta nossa série especial, onde a investigação vai avançar para o primeiro capítulo oficial da obra, desvendando de vez o espetáculo do cadafalso. Vai ser um mergulho e tanto. Até lá, vale lembrar, a troca do terror sangrento por um thriller psicológico nem sempre significa que a história ficou menos assustadora.